Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor sejam conosco nesta manhã. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Êxodo, capítulo 20. Na última semana nós encerramos a exposição do livro de Jonas. Hoje iniciaremos uma nova exposição nos 10 mandamentos. Hoje faremos uma exposição panorâmica do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Nas próximas semanas estaremos então expondo os mandamentos de maneira mais específica. Todos acharam? Escute com fé a palavra de salvação. Então, falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, queremos te pedir que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Que possamos, Senhor, olhar para a tua santa lei, Senhor, e ver como a lei é boa, como a tua lei é perfeita, e que a nossa alma, Senhor, possa ser restaurada, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Sei com meus irmãos que eles sejam atentos, Senhor, à tua santa palavra. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Tem algumas coisas que nós não queremos ouvir. E uma delas, nem um pouco, é do nosso gosto.
principalmente ouvir um não. Você não pode, você não vai, você não está certo, você não tem agido de maneira adequada. Hoje tem sido ensinado que para o pai educar os filhos da maneira correta, ele não pode dizer não. Para que as pessoas gostem de mim, eu não posso dizer não. Eu tenho que dizer, sim, está certo, você consegue. Não se preocupa, vai dar certo. Nós estamos diante do texto, onde Deus ele está mostrando o seu caráter, Ele está mostrando quem Ele é. E Deus, como um Pai bondoso, é assim então que Ele se mostra para nós como filhos dEle. Ele revela a sua lei e diz para nós várias vezes: não, não, não e não. E nessas semanas que estaremos ouvindo a lei do Senhor, espero que ao menos nós mudemos o nosso conceito de que o não, ele é bom. O não dado por Deus é um não que traz para nós santificação, restauração de alma e também a bondade de Deus em revelar-nos a sua lei. A lei do Senhor traz para nós o que nós devemos crer acerca dele e também aquilo que ele requer de nós. Veja, quando o Senhor diz para nós não fazermos algo, Ele está afirmando que nós devemos fazer. O não, ele vem acompanhado de um sim. Se eu não posso fazer algo, o que é que eu devo fazer? Se eu devo fazer algo, o que é que eu não posso fazer? E nós veremos então, meus irmãos, nesta manhã, o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. No versículo 1 e no versículo 2, nós veremos então o que o homem deve crer acerca de Deus. Versículo 1 e versículo 2, nós veremos aqui o que o homem deve crer acerca de Deus. Do versículo 3 ao versículo 11, nós veremos então o dever que Deus requer do homem para com ele. E do versículo 12 ao versículo 17, nós veremos o dever que Deus requer do homem para com o seu próximo. Então, o que é que nós devemos crer acerca de Deus, o que Ele quer que nós façamos para Ele e o que Ele quer que nós façamos para o nosso próximo, é então a nossa proposição desta manhã. Mas antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, eu quero que você lembre um pouco de como essa lei foi entregue para o povo de Israel. O povo de Israel era um povo escravo no Egito. Eles não tinham direito a nada. Quando o Senhor mandou Moisés chamar esse povo para adorá-lo, Faraó aumentou a carga, deu um trabalho impossível para esse povo e disse: povo preguiçoso. O povo de Israel era um povo que era acostumado a cuidar de animais, pastores, cuidavam de plantações. Eles foram colocados por Faraó para trabalhar na construção civil. Eles estavam construindo cidades celeiros para guardar comida. No entanto, eles não tinham direito a essa comida. Essa era a situação do povo de Israel. Deus então tira esse povo, destrói Faraó, destrói os deuses do Egito, mostra o seu poder. Esse povo no deserto, comendo todos os dias
um local onde não tinha nada. Não eram 2 ou 10 pessoas, era toda uma nação muito numerosa. E então Deus, ele vai mostrar a esse povo o que esse povo deve crer acerca de Deus e aquilo que Deus ele requer desse povo. O versículo 1 e o versículo 2 desse texto diz assim: E então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A primeira coisa que nós devemos entender é que essas palavras foram faladas pelo próprio Deus. Foi Deus então que revelou essa palavra a Moisés. E para que você entenda, isso acontece em todas as Escrituras. Quando Deus ele revela a sua palavra, quando Deus então fala da sua palavra, há uma confirmação de todo o povo para que o povo visse e dissesse: realmente, isso é palavra de Deus. No versículo 18 desse capítulo, após a lei ser apresentada, diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo de Israel, ao ouvir a lei, eles olharam e disseram: foi Deus que falou por meio de Moisés. Eles presenciaram, eles viram e puderam atestar dizendo: essa é a lei do Senhor. E meus irmãos, Deus ele não muda. Deus ele é imutável em seu ser, em seu caráter, em seu poder e na sua glória. Por isso, meus irmãos, o povo de Deus viu essa palavra e reconheceu que Deus estava falando por meio de Moisés. Por isso, e tudo isso que foi mostrado para o povo de Israel de maneira mais específica, demonstrando o caráter de Deus, tem um caráter eterno. Será que a lei do Senhor, do Antigo Testamento, em Êxodo 20, a lei moral, onde mostra o caráter de Deus, vale para nós hoje? Será que nós podemos abrir algumas exceções porque estamos em pleno século 21 e as coisas mudaram? Olha a tecnologia, olha como a mente do povo evoluiu. Será que por essas afirmações, o que a lei do Senhor diz não vale mais para hoje? Será que um doutor, formado em grandes universidades, pelo fato de ele ter feito uma pesquisa e afirmar algo, vai ter mais peso do que a Bíblia diz? Vai ter mais peso do que a palavra do Senhor diz? Alguém finito que um dia nasceu e um dia vai morrer? Tem mais autoridade e poder do que o Deus eterno? Nunca. Nunca terá. Por isso que Deus, em sua sabedoria, trouxe para nós a sua lei imutável, demonstrando o seu caráter e aquilo que ele exige de nós. E ele então se revela quem ele é. No versículo 2 o Senhor diz: eu sou o Senhor, teu Deus. Veja, esse Senhor, ele se revela como o Deus de um povo. Ele é então dado e tem um relacionamento com um povo específico. Veja, há uma ideia de que, olha, Deus é pai,
Deus é pai, mas Deus não é pai de todos. Deus, ele é pai do seu povo. Aquele que não dormita nem dorme, guarda os seus. A obra salvífica de Cristo é para os seus, de um povo específico. Se essa ideia de que Deus é pai de todos é verdadeira, por que então, aqui no texto de Êxodo, Faraó foi destruído, os egípcios foram destruídos pelo próprio Deus, por ter perseguido, maltratado e matado o seu povo? O Senhor fala: olha, eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não me confundam e não achem que eu sou o pai desses que estão aí fora, com adoração vã, adorando um Deus limitado, mutável e fraco. Ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus, primeiro ele mostra para o povo quem ele é. Ele fala: olha, eu sou o Deus de vocês. Há um relacionamento, há uma aproximação. E nesse relacionamento e nessa aproximação, eu tirei vocês de uma servidão, de uma prisão, de serem tratados maus, de passarem toda a vida subjugados. Era o que Deus estava dizendo para esse povo. Eles estavam lá trabalhando todos os dias, sem descanso. Eles não tinham direito a nada. Quando eles queriam adorar, foram chamados de preguiçosos. Se tem tempo para adorar é porque são preguiçosos. O povo de Israel, as crianças, por eles estarem se multiplicando, foram jogadas assim que nasciam no Nilo. O povo de Israel estava padecendo na mão do Egito, na mão de Faraó. O Senhor Deus então mostra para ele: olha, eu te tirei dali, eu salvei vocês, eu salvei os seus filhos, eu tenho dado o pão de cada dia, vocês agora têm o que comer, sem precisar plantar e trabalhar. Cada dia o maná nasce. Tirei vocês de uma casa da servidão. Essa primeira parte, onde demonstra o que o homem deve crer acerca de Deus, é que esse Deus imutável, glorioso, grandioso, é um Deus que se relaciona com os seus filhos, é um Deus amoroso, é um Deus que promove salvação, é um Deus então que liberta. E você sabe como a salvação ela foi conquistada. Você sabe como nós somos salvos. Nós fomos salvos porque o Filho de Deus, o Deus Filho, morreu na cruz em nosso lugar. Ele entregou a sua própria vida para cumprir a lei. Nós lemos no texto de Mateus, Cristo fala: não pense que eu vim revogar a lei, eu vim cumprir. Cristo ele veio cumprir a lei em nosso lugar, porque nós somos incapazes de cumprir essa lei de maneira perfeita. E veja que a salvação para nós não é por obras, é por graça. Mas para ter sido de graça para nós, alguém teve que cumprir em nosso lugar, alguém teve que pagar. E o próprio Deus enviou o seu Filho para pagar em nosso lugar. E agora então, entendendo que a salvação já foi
conquistada para nós. Nós devemos entender que agora eu não preciso cumprir essa lei para ser salvo. Eu não preciso então cumprir essa lei, porque se eu descumprir eu vou para o céu ou não vou, não é essa a questão. A questão é outra. A questão é, como diante de tamanha salvação, como diante de tamanho amor e cuidado, eu não obedeceria à lei desse Deus, que morreu em meu lugar e cumpriu. Nós buscamos cumprir a lei porque nós somos salvos. O texto de 1 João, capítulo 3, eu quero pedir que você abra novamente. Nós lemos esse texto. Durante a liturgia. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Versículo 6: todo aquele que permanece nele não vive pecando ou transgredindo a lei. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Por isso, quando nós conhecemos a Cristo, conhecemos a sua salvação, não há como naquela discussão de predestinação, livre-arbítrio, alguém dizer, se eu sou predestinado, eu posso então pecar porque não vou perder minha salvação. Não, a Bíblia é muito clara. Se você foi salvo pelo Senhor, se você o conhece, você não vai viver pecando. Você entende o porquê você deve amar a lei, porque você deve se esforçar ao cumprir a lei. Foi porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, e Ele fala para nós: sejam santos, porque eu sou santo. Diante de tamanha salvação, diante de tamanha obra, o Senhor então Ele vai mostrar para nós o que nós devemos fazer para Ele, o que é que Deus Ele requer que nós façamos para Ele. O que é que o Senhor então Ele exige? Então, meus irmãos, o Senhor no versículo 3 ao versículo 11, Ele vai mostrar o que nós devemos fazer em relação a Ele como Deus. Deus, Ele requer que o homem tenha a santidade, honrando e o glorificando. Veja o que diz o versículo de número 3. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Você fala, olha, não tenha outros deuses. Toda negativa, ela vem com afirmativa. Se eu não devo ter nenhum outro Deus, o que é que eu devo ter? Somente um Deus. Nada pode roubar a glória de Deus. Qualquer coisa na minha vida que esteja então roubando a glória do Senhor, ou que seja mais importante do que Ele, ou esteja atrapalhando que eu esteja dando glórias a Ele de maneira devida, é um Deus na minha vida, é um ídolo na minha vida. E nós devemos ter cuidado, porque o Senhor Ele diz, olha, eu sou o único Deus, não há outro. Não há nada neste mundo, nessa vida, que pode proporcionar para vocês o que Deus proporciona. Somente Deus, somente o Pai, por meio do Filho, que pode proporcionar para você salvação, que pode proporcionar
o pagamento da sua dívida eterna com Deus. Não há nada que possa lhe oferecer isso. Por isso, não tenha outro Deus além do Senhor. A segunda coisa que o Senhor exige de nós, no versículo 4 ao versículo 6, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vocês olha, não façam imagens. Deus, ele não quer ser adorado por meio de imagens. Ele não quer ser conhecido por meio de imagens. É quebra da lei do Senhor. Deus, em sua sabedoria, ele não pediu para que Moisés desenhasse. Ele pediu para que Moisés escrevesse. Ele se revelou por meio de palavras. Qualquer representação de uma das 3 pessoas da Trindade é quebra da lei do Senhor. As representações que as pessoas fazem de um homem com a roupa branca e um lençol vermelho, com cabelos longos, não é Cristo. Desenhos para crianças com a imagem de Cristo é quebra do 2º mandamento. Bíblias ilustradas com a 2ª pessoa da Trindade, seja lá uma luz descendo do céu, um homem com a barba branca, uma representação de uma pomba, dizendo que é o Espírito Santo, é quebra da lei do Senhor. É porque Deus está mostrando quem Ele é. A Bíblia fala que Deus é Espírito. O fato de quem Ele é está intimamente ligado como Ele se apresenta e como nós vamos adorar Ele. Deus, Ele não quer que faça imagens ou representações. Nós vamos e falamos muitas vezes o texto e não entendemos a profundidade do que ele está afirmando. Sabemos esse texto decorado, quando diz assim: Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração, ela é espiritual. Deus se faz presente aqui em espírito. A nossa adoração é em espírito. Nesse momento, de maneira individual, o Espírito Santo está falando a cada um dos nossos corações, trazendo aplicações, trazendo pensamentos, muitas vezes confrontando o nosso coração, ou muitas vezes endurecendo o nosso coração para não aceitar a sua santa lei. Mas é em espírito. Por isso, entenda, Deus, Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Não ache que Ele se agrade, que façam desenhos, gravuras. Quando isso é usado para crianças, não ensina, traz confusão. Ela não vai saber quem Cristo é. O Cristo revelado e o verdadeiro está na sua santa palavra. Se você quer apresentar Cristo para alguém, seja criança ou adulto, fale da Bíblia, mostre o Cristo, leia o texto e aplique. Traga a verdade na vida dessa pessoa. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não é por desenhos, animações ou filmes. Não. É pela pregação. A salvação vem pela pregação. Então, se você quer conhecer a Cristo,
Não vá para desenhos. Não vá para filmes. Não vá para The Chosen. É mais fácil assistir. Não é fácil. Você não vai estar conhecendo a Cristo. Aquilo ali é um Cristo adulterado, falso, fraco. O Cristo revelado nas Escrituras é um Cristo que se compadece, que cumpre a vontade do Pai, que prega a palavra de arrependimento. É esse Cristo, então, que é revelado na palavra. Por isso, tenha somente um Deus. O adore em espírito e em verdade. A terceira coisa que o Senhor requer de nós está no versículo número 7, quando diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O Senhor, Ele quer que o seu nome seja honrado. Ele quer então que o seu nome seja usado de maneira santa. Nós devemos olhar para o nome de Deus e santificar o nome dEle. Você percebe quantas vezes nós usamos o nome de Deus em vão, chamamos Deus em vão? Ficamos um pouco irritados, dizemos: ai meu Deus do céu. Muitas vezes acontece alguma coisa, Deus é mais. E tantos jargões que nós usamos. Ele está dizendo: olha, não use o nome de Deus em vão. O nome de Deus deve ser usado de maneira santa, com zelo. Tem alguns nomes de ficção, algumas séries de ficção, livros, em que tem alguns nomes que eles nem nomeiam porque tem medo. Tem uma série de ficção de livros que talvez você já tenha ouvido falar, que conta a história de Harry Potter. Tem o nome de um personagem, que é o vilão, que todos têm medo. E ninguém fala o nome dele, porque eles têm medo. E veja, o Senhor ele não diz: olha, não use meu nome. Não é isso que Ele diz. Ele não está proibindo de você chamá-lo, mas que você faça isso com a finalidade santa, com a finalidade de adoração. Eu quero te lembrar que você já fez isso provavelmente, ou a maioria dos que estão aqui. Já fizemos isso. Chamamos o nome de Deus em um culto solene, na presença dEle e do seu povo. E viemos até aqui à frente para fazer votos ao Senhor. Chamamos o nome dEle para cumprir aquilo que nos foi exigido. Eu quero você que entenda, meu irmão, que quando você veio aqui de maneira voluntária, ninguém lhe obrigou. Ninguém disse: olha, se você não vier, você não entra mais nessa porta. Ninguém fez isso. Tenho certeza. Você veio até aqui de maneira voluntária. E você chamou o nome de Deus e fez votos. E nesse voto, 3 coisas estão presentes: submissão à autoridade, enquanto ela está fiel à sua palavra. A presença nos trabalhos da igreja. Os trabalhos oficiais da igreja, que é o quê? Terça, quinta e domingo. E sustentar a igreja, dízimos e ofertas. Você veio de maneira voluntária. E o que eu quero que você entenda, que quando qualquer um desses 3 pontos não tem sido zelado, ou você não dá a devida consideração, você chamou o nome de Deus em vão. Você não tem usado o nome dele de maneira santa. Você tem então infringido
E veja o que diz: o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O versículo 7 ao versículo 11, o Senhor então vai trazer para nós o quarto mandamento. Ele vai dizer que, olha o que diz o versículo número 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se você tem que lembrar, significa o quê? Que você não pode esquecer desse dia. Não pode fugir da sua mente. Você não pode deixar de, em um domingo do mês, esse domingo eu vou tirar para mim. Não. É do Senhor. Lembra-te. Se lembre. Porque nós somos propensos a esquecermos desse dia. E essa ideia aqui de santificar é uma ideia justamente de separar. E veja que talvez para você não deve ter o mesmo peso dos primeiros ouvintes que ouviram esse mandamento. Imagine a seguinte situação: tudo que você trabalhou até hoje, tudo que você tem, seja na conta bancária, seja móveis, seja imóveis, imagine todos os seus bens, não é seu. Você trabalhou todo esse tempo, mas isso não é seu. É do Estado. O Estado é dono de tudo que é seu. Está com você. Mas se o Estado quiser, ele pode tomar. Dá para outra pessoa. A sua vida não pertence a você, porque se você não submeter ao Estado, você é morto. Chega então alguém e diz: olha, vamos mudar isso. Tudo que você conquistar é seu. Dos 7 dias da semana, você tem 6 dias para trabalhar. Você faz o que você quiser. Mas agora, eu só quero um dia seu. Que você tire um dia para me servir. E de tudo que você tem ganho, de tudo que você tem dado, eu quero só a porcentagem devida, para que as coisas na minha casa não falte mantimento, para que haja um bom funcionamento, para que nem o pobre, o órfão, a viúva estejam necessitados. Então, lembre-se, eu quero só um dia em 7. Se você fosse escolher um dos dois, você escolheria qual? Eu creio que é a segunda opção. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles trabalhavam de sábado a sábado, sem descanso, sem direito a nada. E cada vez mais fardo. E agora o Senhor fala: olha, trabalhe 6 dias. Você tem 6 dias para você fazer o que você quiser. Você quer se divertir, se divirta. Você quer aproveitar a família, aproveite. Você quer trabalhar, trabalhe. Você tem 6 dias para isso. Mas agora eu estou pedindo um dia para que você me sirva. Você consegue ver como Deus ele vai se mostrando de aquilo que Ele requer para o seu povo? É justamente algo bom. É algo que traz bondade para esse povo. Por quê? Não é mais escravo de outros deuses. Adora o único Deus. O Senhor fala: olha, não vai mais haver confusão de visões, ou achando que isso é Deus ou não é. Será que essa é a forma de Deus? Não. Ele se revela de maneira clara e objetiva pela sua palavra. Ele faz um pacto com o homem, por meio de votos, onde o nome dele é santificado. Ele fala: olha, você tem 6 dias, mas eu só peço um. A lei, então, ela é demonstrada de maneira graciosa, de maneira amorosa. E Deus, Ele mostra o que Ele requer de nós para com Ele. E no versículo 12 ao versículo 17, vai mostrar o que nós devemos fazer
para com o nosso próximo. Diz assim o versículo 12: honra teu pai e tua mãe. Honra a autoridade. O quinto mandamento: toda autoridade deve ser honrada. Crianças, prestem atenção. Vocês devem honrar o pai de vocês. Vocês devem obedecer o pai de vocês. Vocês não podem responder o pai de vocês. Vocês não podem gritar com o pai de vocês. Bater, levantar a mão, não pode. Vocês devem honrar o pai de vocês, obedecer. Porque é um mandamento de Deus. Olha o que a Bíblia diz: para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A Bíblia está dizendo assim, crianças, que quem obedece os pais possivelmente vai viver muito. Mas aqueles que desobedecem aos pais vivem uma vida distante daquilo que os pais orientam, principalmente no que diz em respeito à palavra do Senhor. Não pense que os seus caminhos serão caminhos de vida, serão caminhos de alegria. Você verá que você desobedecer. E aí vai também para você, igreja. Honre os seus líderes. Obedeça-os. Escute. Vai para nós, diante de um país de governo ímpio, devemos honrar. Devemos obedecer. Mas eu quero que você entenda algo, tanto crianças como igreja, como nós, de maneira geral. Devemos obedecer enquanto for fiel à palavra do Senhor. A ordem divina está acima de todas as coisas. Portanto, a honra dada às autoridades deve ser enquanto elas estiverem fiel à palavra do Senhor. Porque se alguém bater na porta da casa e o pai e a mãe disser: eu não estou aqui, diz que eu não estou aqui não, você diz: está sim. Se então na igreja diz que agora nós podemos andar e viver da maneira que quer, você diz: não, está errado. Se o Estado então começa a dizer que vocês podem então abortar os seus filhos, ideologia de gênero é certo, nós dizemos: não, está errado. Porque Deus está acima de tudo e de todos, e diz na sua santa palavra que eu devo honrar a Ele. E todas as autoridades devem ser honradas por conta de Deus, por conta dEle, como nosso Salvador. E aí vem o sexto mandamento, quando diz: não matarás. Se você não deve matar, você deve fazer o quê? Viver. Você deve fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para preservar a sua vida e a dos outros. Quando a palavra do Senhor diz: não adulterarás, o que você deve fazer? Casar. Viver uma vida santa. Ou você vive uma vida santa, ou você casa. Essas são as opções. Não furtarás. Se você não deve furtar, você deve fazer o quê? Trabalhe. Vá procurar o seu sustento. Você não pode, então, viver de maneira preguiçosa. Versículo 16: não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo,
Se você não pode levantar falso testemunho, o que é que você deve fazer? Falar a verdade. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Se você não pode cobiçar o do seu próximo, o que é que você deve fazer? Esteja contente com aquilo que Deus tem te dado. Dê graças a Deus pelo que Deus tem te dado. Não reclama. Senhor, obrigado por isso. Se o Senhor tem me dado 10 e dado 1 milhão para Ele, Senhor, eu te dou graças, obrigado. Porque no teu querer, na tua bondade, foi assim que o Senhor quis. Ah, Senhor, o Senhor dá tanto para Ele e para mim. Não, obrigado, Senhor. Te dou graças. Porque é isso que o Senhor tem me dado. E que o Senhor tenha abençoado Ele, Senhor, que abençoe mais. Que dê mais. E que o Senhor então faça com que Ele use isso para a sua glória, e também o que o Senhor tem me dado, que seja então para a sua glória. Está contente diante daquilo que Deus, Ele tem nos dado. E meus irmãos, a lei, ela traz para nós uma libertação. É esse o contexto da lei. Geralmente quando as pessoas olham para a vida cristã e falam, olha, você não aproveita a vida, você vive preso, você não faz isso. Você não foi para o carnaval em Salvador? Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor mostra que nós temos a verdadeira liberdade. Porque nós olhamos para essas coisas e podemos dizer, eu não vou. Eu não quero. Já os pecadores, ímpios, eles não conseguem não viver sem isso. Eles não conseguem não viver sem os seus ídolos. Eles não conseguem viver sem aquilo que eles adoram. Eles não conseguem viver sem ter esses prazeres no mundo. Eles não conseguem não dizer não. E por conta que o Senhor nos salvou, agora nós podemos então dizer, olha, pecado é a transgressão da lei. Eu não vou fazer isso. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor, mas é porque Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar os meus pecados. E essa salvação me dá a condição de olhar para todos esses entendimentos, de olhar para todas essas ideologias, todos esses estilos de vida, todas essas tentações de dizer, por mais que o meu coração esteja tentado, eu não vou fazer. Por mais que isso possa parecer prazeroso, eu não vou fazer porque eu sou liberto. Eu não sou escravo do pecado. Eu sou servo de Cristo. Eu tenho um relacionamento com Deus que me salvou. E agora eu tenho liberdade. A verdadeira liberdade, que é obedecer a Ele. Não para ser salvo, mas porque eu fui salvo para isso, salvo para as boas obras. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Meu irmão, eu quero pedir que você se coloque de pé para fazermos a oração final, impetração da bênção. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja aplicando a sua palavra em nossos corações. Senhor, que possamos olhar para a tua santa lei, Senhor. Essa lei que restaura a alma. Que possamos, Senhor, entender, Senhor, o que devemos crer acerca de Ti, o que o Senhor requer de nós para contigo e para com o nosso próximo.
e que para que possamos te agradar, Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós e dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nos ajuda, Senhor. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Recebeste, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam convosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens têm louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Amém.